me faz participar e estar em projetos que são, até hoje, legados importantes, né, para esse desenvolvimento dessa estratégia no nosso país, como, por exemplo, o primeiro projeto de comprar num site e retirar em loja física, a primeira Black Friday de marketplace do Brasil. Eu, com 15 anos, eu fui motivado, ou seja, a água bateu na bunda para daí eu me mexer. Mas ainda assim, não tinha planejamento nem visão de futuro. Eu era igual o cachorro atrás do coelho. Então não tinha muito racional, era quase instintivo. Nossa, como a água bateu na bunda, eu preciso trabalhar e preciso ganhar dinheiro, porque senão vou ser um fudido. Porque a partir do momento que eu tomo uma decisão de ter uma cultura centrada no cliente, é um marketing que quando a gente olha, cara, a gente está falando de influência digital, de marketing regional, de marketing nas plataformas digitais, de marketing em rede social, de marketing em comunidade, do marketing offline, do trade marketing, do marketing de experiência, do marketing inovador. Imagine que tudo isso não pode andar isolado. Está começando mais um Wall Street Cast, aqui direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruno Corano. Obrigado pela audiência e pelo carinho de sempre. Se você ainda não segue o canal, agora é a hora. Não esqueça de acionar o sininho. Para quem quiser também me acompanhar nas outras redes sociais, eu sou bem ativo no Instagram, @Bruno Corano. Hoje eu recebo no Wall Street Cast um nordestino que conquistou a confiança de multinacionais como Unilever, Itaú, Natura e Grupo Pão de Açúcar, revolucionando o marketing e a integração de canais físicos e digitais. Com mais de 15 anos de experiência em Omnichannel, foi um dos responsáveis pelo fortalecimento dessa estratégia no Brasil. Premiado como um dos 10 melhores mentores de inovação pela Associação Brasileira de Startups, atualmente é conselheiro da presidência do Laboratório de Inovação da Federação das Indústrias de Minas Gerais, mentor em projetos da Fiesp e do Ministério da Economia. Seja muito bem-vindo, Ângelo Vieira Júnior. Bruno, eu quem agradeço e um prazer estar aqui com você no podcast, um prazer estar com quem está nos ouvindo aqui de casa nesse momento. Sem dúvida, o coração bate forte de estar aqui diretamente da Times Square, que é um símbolo, né, global de economia, de desenvolvimento, de inovação, e contando um pouco dessa história, né, principalmente para quem está nos ouvindo aí do Brasil e que tem histórias talvez semelhantes, de origens, de raízes semelhantes, e também para a gente bater um papo do que está acontecendo, do que está rolando nesse mercado. Meu amigo, é um prazer. Eu que tenho que agradecer você ter aceitado o convite. Logicamente, eu não quero falar isso de um jeito indelicado, e sim exaltando. Logicamente, você não iria em qualquer lugar. E eu também não chamaria qualquer pessoa, porque no fundo a gente quer usar o nosso tempo da melhor forma e a gente quer ter troca e produzir riqueza, né? Nem que seja intelectual ou riqueza para se divertir, ou seja lá o que for. Então, antes de a gente começar a gravar, a gente percebeu que você já tinha lido sobre mim, eu já tinha lido sobre você. E aí eu acho que o papo aqui tem dois grandes temas. Um, a sua história, que ela confirma, ela ratifica, ela esfrega na cara de todo mundo que me mostra, que me fala às vezes o seguinte: não, eu sou um fudido, eu nasci não sei aonde, então eu vou ser sempre um fudido. Eu falo, eu cruzo com pessoas direto que saíram de lugares muito piores, lugares, eu digo no sentido de situação, e que escalaram e sempre através da educação. Então, primeiro, a sua história eu acho que é assim, inspiradora, é sensacional para pessoas mais velhas e também, especialmente, para aqueles mais jovens que estiverem assistindo isso. E o outro lado é o marketing, que é o universo que você domina, o Omnichannel, não só o Omnichannel, mas a imensa maior parte das pessoas que eu converso nem sabe direito o que é o Omnichannel. O que é isso, né? Porque fala, o que é isso? Não tô entendendo. Então, vamos começar. Simbora. Eu já sei, tá? Então eu vou quase de sacanagem. Você saiu de uma família milionária, da onde? Como foi? Da onde você veio? Vamos começar do começo, como diz o cearense, né, cara? E como bom cearense que sou, Bruno, eu venho de uma cidadezinha muito pequenininha, cara, que tem em média 30 mil habitantes, se chama Novo Oriente, fica bem no sertão do Ceará.
apesar de pequena, é a minha inspiração, é a minha força diária que eu carrego comigo nessa história pessoal e profissional. Eu venho de lá, sou estudante de escola pública, cresci no Novo Oriente, né? Estudei lá, inclusive. Os meus pais, minha família, todo mundo de lá. Você era bom aluno? Olha, cara, dizem que sim, viu? Os professores até hoje reforçam que sim. E eu sou uma junção, Bruno, de duas famílias de origem muito humilde, né? A minha família paterna, o meu avô era poeta, cara, inclusive escritor e fazia músicas de viola, e isso acabou sequenciando depois uma entrada dele na política há muitos anos atrás como vereador, mas numa cidade muito pequenininha. E ele tem uma veia muito transformadora, cara. Contam essa história de que aquele salário muito pequeno, mas na época ele dividiu a casa, a sala da casa em duas partes e fez ali uma das primeiras escolas ali daquela cidadezinha. A minha avó, dona de casa paterna, e do meu lado materno, uma costureira e um pedreiro que carregam e carregaram muita força de trabalho, de persistência, de muita determinação. Então, eu acho que esses dois DNAs, né, de envolvimento entre as habilidades de comunicação e de relacionamento com muita força e trabalho, eu acho que tem um pingo desse DNA no meu DNA, né? Eu acho que isso aliado à educação, que inclusive nós batíamos um papo aqui antes, né, do podcast começar, eu acho que é exatamente o resultado dessa equação, que não é exata, né? Infelizmente ela não é exata, e a gente precisa driblar muitos os resultados não exatos dessa equação, né? Mas, de fato, essa é a minha raiz, é a minha origem exatamente daqui. Esse é o cerne que nasce aí essa história do Ângelo pelo país e pelo mundo nessas empresas e por onde a gente passa. E aí você, enfim, nasceu e cresceu lá. E em que momento você saiu de lá? Você primeiro foi para Fortaleza? Qual foi o passo seguinte? Boa, daqui, cara, do Novo Oriente eu já fui para São Paulo. Direto? Direto para São Paulo. Mas eu fui direto para São Paulo, cara, porque eu já tinha uma paixão muito grande pela área de negócios. A verdade é que eu sempre fui muito apaixonado pelo marketing e pelo digital, quando as pessoas nem sequer sabiam muito o que era isso. Cara, se eu te contar que o meu primeiro curso de informática eu fiz quando eu tinha 7 anos, cara. Então, eu comecei a ir juntando essas peças muito cedo. Quando eu tinha 12, cara, isso é uma curiosidade, eu já tinha um blog de comunicação e política que, inclusive, todo o desenvolvimento e todas as estratégias, inclusive como ele era desenvolvido com entrevistas naquele momento, eram feitos por mim, cara, sozinho mesmo, por curiosidade. E naquela época, há muitos anos atrás, ainda muito jovem, criança ainda, eu fui para o encontro nacional de blogueiros, que naquela época o nome blogueiro é sobre outro tema, não sobre necessariamente influência digital, mas as pessoas que trabalhavam com desenvolvimento de comunicação no digital inicialmente. Então, essa paixão estava comigo. E de alguma forma, cara, olhando ainda para um mercado na época muito fechado do ponto de vista de marketing, de negócios em Fortaleza, apesar de se desenvolver muito ao longo do tempo, naquela época eu disse, cara, eu preciso ir para São Paulo. E eu preciso ir para São Paulo porque, como eu sabia muito que amava e eu não sabia onde queria chegar, porque esse lugar, para mim, do ponto de chegada, ele nunca foi uma coisa muito materializável, porque para mim eu encaro muito essa jornada como muitos pontinhos ali de conquista, mas eu entendia que esse desenvolvimento dessa jornada, de alguma forma, precisava dessa minha ida para São Paulo. Então, eu já tinha ali familiares, tios que moravam, né, e trabalhavam em São Paulo, e eu falei para os meus pais, cara, eu vou para São Paulo, né, e eu vou para São Paulo com esse objetivo. Então, saí do Novo Oriente com uma mochila nas costas, cara. Meu pai foi me deixar em São Paulo e dentro dessa mochila tinha duas coisas. Só tinha coragem mesmo e força pra gente começar essa jornada, e foi aí que começou essa história. E eles apoiaram? Apoiaram, cara. Apoiaram. E da onde vinha essa sua gana de se interessar pelas coisas, de querer prosperar? O que te motivava? Era alguma coisa, né? Pra você encarar todo esse perrengue. Porque uma pessoa normal de 15 anos quer que se dane, quer jogar bola e pegar a mulherada e se divertir, sei lá. Era um sentimento, uma necessidade de sentimento de aprovação dos pais? Era desejo de ter mais liberdade financeira? O que era?
Cara, é engraçado, inclusive, porque diferentemente disso, eu acho que bem o contrário, eu acho que eu sempre tive o espírito transformador dentro de uma alma comum, né? Então, apesar de cidadão comum, cara, esse desejo pela transformação e da inovação, ele, de alguma forma, ele sempre teve ali conectado comigo. Antes mesmo de ir para São Paulo, ainda muito jovem, cara, foram inúmeros os projetos que a gente conseguiu criar ou estabelecer e participar dentro da nossa cidade, dentro do estado. Cara, eu lembro de projetos importantes como os Dias do Desafio do Selo Unicef e Centro de Ação Jovem do Ceará e Projeto Eu Sou Cidadão e tantos projetos que envolviam essa transformação que, de alguma forma, o desejo mesmo era um desejo de transformação. E transformação, sim, do Ângelo e da minha jornada em primeiro lugar, porque como cidadão comum, apesar de saber dos privilégios, mas vindo da origem, da raiz onde saí, Bruno, quando você sai, você não sai sozinho, você não puxa só um, né? Você transforma a realidade da sua família e do seu entorno, né? Pessoas que vêm de realidades muito semelhantes às minhas. Então, eu acho que essa vontade de transformação, tanto minha, óbvio, e da minha família e das pessoas que estavam comigo, mas muito maior, movido pela capacidade de transformação do que a gente poderia trazer para os temas que eu queria trabalhar. Então, acho que essa curiosidade como cápsula, como semente, ela estava, de alguma forma, sendo regada e nascendo ali dentro de mim, sabe, cara? E essa sede por aprendizagem, apesar do passar dos anos, eu sinto que ela continua muito acesa e todos os dias, quando eu levanto da cama, cara, quando eu olho para cima, a primeira coisa que eu peço e faço um acordo comigo mesmo é que essa vontade incessante pelo aprendizado e pela aprendizagem contínua, ela não saia de mim. Porque se tem algum combustível que me moveu... Acho que não sai nunca mais. No meu caso, eu falo, nossa, tá cada vez pior. Vai só fortalecendo, né? Eu tô num cara? nível que, se pudesse, eu falo, não quero só trabalhar, eu quero só ler, estudar. Então, acho que essa vontade, cara, incessante do conhecimento e do aprendizado contínuo é essa semente que teve, cara, e está... E que se depender de mim, né, que depende, boa parte depende de mim, como executivo, como mentor, como conselheiro, é essa cápsula que eu alimento e uso como combustível diário, viu, meu amigo? E aí você foi para São Paulo e morar com quem e fazer o quê? Você continuou os estudos, né? Continuei. Na verdade, eu fui já para entrar na universidade, né? Eu entrei muito jovem na universidade, então morei uma época com uma das minhas tias, né? Porque como boa parte da minha família... já morava em São Paulo e isso sim eu reconheço como um privilégio, porque infelizmente boa parte das pessoas não tem nem isso quando vão começar essa jornada, e eu tive sim esse apoio tanto dos meus pais como da minha família para começar essa história, mas eu já cheguei em São Paulo, cara, com essa sede e buscando colocar em prática esses planos, esses pensamentos que estavam já enraizados. Então quando eu chego em São Paulo, cara, eu já chego com muitos planejamentos que eu não sabia quanto tempo eu ia demorar, mas que eu sabia que eu ia executá-los, eu iria executá-los. Eu não sabia quanto tempo iria demorar, mas de alguma forma com a certeza de que eu ia em busca deles. Então, inclusive morar, cara, com família e tal, isso durou pouco tempo, porque logo eu fui morar sozinho, né, com 1 ano depois que eu estava em São Paulo, ainda menor de idade, e esses planos começando ali a serem colocados em prática. Eu estou falando, Bruno, de trabalhar de manhã em um trabalho, cara, trabalhar à tarde em outro trabalho, estudar à noite, dar aula de monitoria 3 vezes na semana no intervalo das 18 às 19h30, trabalhar 14 horas de pesquisa no sábado e no domingo. Mas, de alguma forma, eu sabia que aqueles planos iriam ser executados. Poderiam até não ser, mas com o aprendizado, de alguma forma, eu iria trazê-los de volta para essa retroalimentação. E eles foram se encaixando, né? E foi aí que essa carreira, inclusive, de conexão do marketing, do digital, que já era a minha vontade, que já era ali esses desejos e sonhos, inclusive profissionais, começaram a se encaixar já nesse início, aí chegando em São Paulo. É impressionante, tão novo impressiona, porque assim, eu com 15 anos, eu fui motivado, ou seja, a água bateu na bunda para daí eu me mexer. É lógico, quando eu fui me mexer, eu percebi que eu tinha conteúdo e recurso intelectual.
Mas ainda assim, não tinha planejamento nem visão de futuro. Eu era igual o cachorro atrás do coelho, quer pegar o coelhinho. Então não tinha muito racional, era quase instintivo. Nossa, como a água bateu na bunda, eu preciso trabalhar e preciso ganhar dinheiro, porque senão eu vou ser um fudido. Não sabia direito o que eu faço. As coisas foram acontecendo, né? Não foram controladas por mim. Foi a maré, foi o vento que levou. Lógico que aos poucos eu ia fazendo escolhas e decisões, mas então me impressiona o fato de você ter uma ideia clara, né, do que você queria fazer e para onde ir. E aí o seu primeiro trabalho foi como, eu não sei se é trainee ou estagiário no Pão de Açúcar? Eu ia voltar só uma frase, cara, da sua fala de agora, que é o seguinte, Bruno. As pessoas que talvez saem de realidades muito semelhantes às minhas, cara, no início e nesses inícios a gente não tem muita possibilidade para o erro, né? Assim, é jogar todas as fichas e acreditar naqueles sonhos. Quando a escassez ela faz parte da nossa vida, é aquela história do... as pessoas valorizam muito quando tem e quando conquistam. Então, eu acho que muito semelhante à história de muitos outros cidadãos comuns, né, que precisam sair de realidades semelhantes às minhas do sertão, tá sentado contigo agora é quase como uma fábula, né, cara? Assim, é algo inimaginável de alguma forma. Então, acho que essa energia da escassez e de saber que são poucas as oportunidades e que talvez se erradas elas forem jogadas, dificilmente elas vão voltar, isso força a gente a talvez valorizar 5, 6, 7, 8 vezes mais cada passo nessa jornada. Então acho que isso inclusive foi muito fundamental para esse início dessa carreira, né? Porque isso sem dúvida traz a gente para uma realidade de dizer, cara, ou você se planeja para executar, ou provavelmente isso não vai dar certo e você não sabe quando você vai conseguir tentar de novo outra vez nesse início. Mas alguém te ajudava a ter tamanha visão e clareza? Cara, pra te ser sincero... Não sei, seu pai chegava e falava, moleque, você tem que saber o que você vai fazer, senão você vai quebrar a cara. Alguém te mentorava? Como? Cara, na verdade, os meus pais... vieram de pouco estudo, ambos concluíram, né, os ensinos básicos ali, mas apesar de não me darem mentoria sob a perspectiva desses tais pontos de chegadas que são criados, cara, eu acho que eles me ensinaram o principal, né, que é do instigar, da visão por onde caminhar, como caminhar e de que forma caminhar. O para onde caminhar foi decidido por mim. Então, eu acho que de alguma forma esse suporte, esse apoio do como e os caminhos, eles me trouxeram muito bem nessa educação diária mesmo e familiar, mas esses sonhos foram construídos por mim mesmo, cara, com muitas inspirações, e aí fomos guiando, né? E guiando, inclusive, chegando na sua pergunta, né? Eu fui ali, na época, um jovem talento do Pão de Açúcar, cara, para atuar numa área que as pessoas ainda nem sabiam direito o que era no Brasil, que era marketplace, né? Uma estratégia que foi muito impactada. Que ano isso? Isso foi em 2014, cara, 2015. E aí, isso de 2014, cara, quando a gente atua nessa estratégia, na verdade não foi meu primeiro trabalho, né? Eu já tinha trabalhado e tido outras experiências em São Paulo, mas de alguma forma esse encontro com o Pão de Açúcar foi um início de fortalecimento dessa jornada profissional. E eu acho que mais do que o nome em si do desafio, sabe, Bruno, o como, né, cara? É o que você utiliza de fato para isso. E eu acabei optando ali naquele momento por buscar trabalhar em cima de um tema em que as pessoas não sabiam de fato direito ainda, que era uma estratégia muito incipiente, né? Naquele momento o GPA começava a executar, a construir. A gente tinha ali o Walmart no Brasil, que naquele momento chegava, hoje em dia inclusive nem tem mais operação digital, né? Magalu naquele momento, Ricardo Eletro, então eram sementinhas, mas o GPA puxando ali muito essa frente, né? B2W também na época. E aí, cara, eu tenho essa oportunidade de estar ali como uma formiguinha respirando
né, esses ares e conhecendo essa estratégia e estando no meio dessas pessoas que respiravam naquele momento uma influência que vinha dos dois lados no Brasil. Esses dois lados são, boa parte vinha da China, né, com influência do Alibaba, que é um dos maiores marketplaces do mundo, e de outro lado que ia dos Estados Unidos, né, daqui para lá, de Amazon, que é um outro gigante e que amadurece muito forte o conceito de marketplace. Então, naquele momento, essa vivência, essa visão como uma formiguinha ali estagiando e desenhando parte dessas operações junto com esse time, cara, me faz participar e estar em projetos que são, até hoje, legados importantes, né, para esse desenvolvimento dessa estratégia no nosso país, como, por exemplo, o primeiro projeto de comprar num site e retirar em loja física, a primeira Black Friday de marketplace, as primeiras ali Black Friday de marketplace do Brasil, as estruturações dos primeiros processos de experiência do consumidor dentro do ambiente digital, conectando com o marketplace. Então, naquele momento, só de estar, né, no meio daquela operação e daquele funcionamento, sem dúvida é uma junção de muitos pontos chaves. E é exatamente ali, cara, que eu tenho uma certeza, não absoluta, porque a gente se modifica o tempo inteiro, mas naquele momento uma das poucas certezas de fortalecimento dessa jornada, que era, cara, a tríade de atuação do Ângelo como profissional de fato se fortalecia ali, né? Que era essa conexão entre marketing, entre digital e inovação. Então ali, de fato, apesar de já ter tido outras experiências profissionais, foi a grande pitada ali de muita energia e de fortalecimento. E é tanto que nesse momento, cara, ali dessa trajetória, eu saio do GPA porque eu ganho uma bolsa ali no Brasil do Santander Universidades e vou, né, morar no Chile uma época e estudar engenharia comercial. Então parte dessa faculdade eu fui estudar lá. Naquele momento era outro ponto de um sonho muito distante, cara, pelas condições, inclusive, né, de quem sabe fazer intercâmbio um dia, e aí acabei tendo essa oportunidade. Mas você que aplicou, você que foi atrás? Cara, a gente passou por um processo muito intenso, e esse processo, cara, apesar do meu sonho, ele foi instigado não diretamente por mim, né? Nessa época, a minha então diretora acadêmica da universidade disse o seguinte: olha, as oportunidades que vão aparecendo e que se conectam com você, a gente está sempre muito alerta. E essa daqui, né, a professora Lidiane disse assim, cara, essa daqui você precisa participar. Então foi onde você estava estudando que te mostrou que tinha esse projeto? Na verdade é um programa intenso do Santander e permanente que se chama Santander Universidades. E aí esse programa ele abraça as universidades de vários países do mundo e essas bolsas elas são concedidas, elas são selecionadas, elas são custeadas pelo Santander, né? Para pessoas que se candidatam e são selecionadas. Isso mesmo. E onde você estudava? Eu estudei na Universidade de Guarulhos, cara, na Escola de Administração da Universidade de Guarulhos. Tá. E porque você morava por ali? Quando eu fui para São Paulo, eu morei exatamente na Zona Leste ali com a minha família, né, lá na cidade de Itaquaquecetuba, cara. Então morei uma época lá e foi exatamente por isso essa conexão com a universidade. O Nordeste, por muitos anos, foi ainda mais preterido. O Nordeste de hoje, que tem polos ricos, polos econômicos super desenvolvidos, universidades de pessoas de ponta, né? O Nordeste atual, para quem está nascendo lá hoje, é diferente do Nordeste de quando eu era criança. Então, só para fechar isso, não sei se você concorda que hoje já é muito melhor do que já foi, né? Cara, sem dúvida, quando a gente olha, inclusive, Bruno, para alguns dos fatos históricos que constituíam esse preterimento, né? Nós somos uma região, cara, por muitos anos, em que o nosso país respirou ares antidemocráticos, né? Uma região que de fato ficou muito desconectada. Isso
porque a gente sabe que no Brasil os regimes militares, né, tiveram atenção total para o desenvolvimento econômico das regiões sul e sudeste, que já eram regiões que tinham crescido em cima, né, da escravidão e de outros temas concentrantes nessas regiões. Então, de alguma forma, por muito tempo, cara, até chegarmos na democracia atual, que ainda é muito recente, né, mas é exatamente nessa divisão de águas e de respiro pelos ares de maior liberdade, de maior democracia, que de alguma forma o Nordeste consegue, na verdade, não ser, porque ser ele sempre foi, mas de conseguir conquistar o seu espaço e a sua construção também como região. Porque por boa parte dessa construção histórica, né, do crescimento das regiões sul e sudeste, a gente tinha um crescimento que era constituído em cima da força braçal e de trabalho do nordestino, né? Fosse na execução ou fosse no pensamento, muitas vezes. Então, eu acho que com o passar do tempo e com o avanço dessa democracia, do desenvolvimento descentralizado, né, que passa o nosso país, e aí a gente tem um olhar de alguma forma individualizado e regional de acordo com as vocações e com as características de cada uma dessas regiões, o Nordeste usa as suas fortalezas para esse trampolim, para essa exponencialidade. Então, a gente está dizendo que um desenvolvimento bastante importante do turismo, desenvolvimento bastante importante nos pilares dos agronegócios do Nordeste. A gente está falando nos pilares de desenvolvimento que atraem os olhares globais para as energias e para a construção de energias renováveis e de futuros que estão concentradas no Nordeste brasileiro. Então, o Nordeste utiliza dessa construção econômica, né, que o sempre foi de direito, e auxiliado, cara, por uma camada muito importante, como o caso do Ceará, do meu estado, em cima da educação, né? Então, a gente olha para uma realidade totalmente transformada por essa educação. Então, eu inclusive sinto muito orgulho disso e falo muito para as pessoas, né, que eu sou um produto desta educação, um produto dessa educação pública de maior qualidade, de um olhar para oportunidades, Bruno, que hoje, apesar de ainda muito jovem, muito recente, o jovem que talvez esteja hoje, nesse momento, começando a sua carreira profissional no Nordeste, em capitais como Fortaleza, ele não precise passar pelas mesmas jornadas de retirá-lo desse cerne, como eu tive que passar lá atrás por esse desenvolvimento econômico, apesar de um curto intervalo de tempo, mas que esse desenvolvimento econômico é muito notório, sabe? Então, eu acho que esse empoderamento por aquilo que a gente sempre foi, com um olhar muito igualitário, isso se dá exatamente por essas camadas de desenvolvimento social e econômico que a gente teve aí nas últimas décadas. E aí, voltando para a história do seu estudo, você foi para o Chile, você estudava em espanhol. Cara, fui estudar em espanhol. O que eu imagino que você, não sei se você já falava, mas definitivamente lá você se aperfeiçoou. Cara, eu tinha, nos últimos tempos, já me preparando, né, para o intercâmbio, eu estudava espanhol. Mas a verdade, cara, é que quando eu cheguei no Chile, Bruno, o chileno ele não fala, né, um espanhol da Espanha. Ele fala um espanhol que tem muitas palavras e que ele é abastecido pela cultura chilena, né, o que traz para a gente palavras e termos desconhecidos. Então, foi um desafio, inclusive, também lidar com a língua. Mas aí eu fui para o Chile para estudar engenharia comercial, né? É um curso que, inclusive, a gente não tem no Brasil ali ainda, é uma mistura das engenharias com marketing, administração, inovação, engenharia de produção. Eu, particularmente, admiro muito essa estrutura curricular da engenharia comercial e fui para lá, né, cara? E fui para lá, escolhi a universidade, escolhi o país por um motivo importante, não só cultural, mas porque naquele momento a UDD, que foi a universidade que eu fui estudar, né, é uma das principais escolas de negócios da América Latina, e aí eu falei, cara, preciso ir para esse lugar, né, preciso estudar, respirar um pouco
desses ares e entender também o que a gente tem por ali de tão inovador para trazer para essa carreira. E, de fato, foi muito importante, cara. Eu tive aulas ali com o Federico Valdez, que era o ex-presidente da Universidade do Chile, né? E era também reitor da universidade, de profissionais com bastante relevância ali na América do Sul. Então, foi uma experiência muito bacana, cara. E experiência tão boa que ela acabou, Bruno, desaguando para outras experiências. Eu tive a oportunidade de, ainda no Chile, ser convidado pela UDD para ser mentor de inovação da UDD Ventures, da incubadora de negócios ali também, e aí existe uma veia da conexão com startups muito forte, né, nesse desafio, né, porque eu estou falando de muitos anos atrás, quando esse tema de startups e economia digital ainda era de alguma forma muito incipiente. Então foi uma experiência muito enriquecedora, não só profissional, mas pessoal também nessa história. E aí voltou para o Brasil e voltou para o mercado de trabalho? Voltei. Eu voltei para o Brasil, cara, mas esse tempo ocioso no Brasil foi muito pequeno. Ele durou menos de uma semana, cara. Ele durou menos de uma semana e quando eu voltei para o Brasil eu comecei a trabalhar na Gouveia de Souza, né, que é uma das principais consultorias ali de varejo, né, em São Paulo. E aí fui atuar com temas do varejo latino-americano, das tendências, dos macro insights e dessas macro trends com projetos muito importantes naquele momento. E é exatamente aqui que começa essa pesquisa, esse trabalho para o que viria, né, desse varejo do futuro, né, utilizando aquela tríade ali de inovação, marketing, né, e digital, que a Gouveia convida para um desafio muito grande, né? Então, depois de algum tempo ali na Gouveia trabalhando com os temas do varejo propriamente dito, a gente recebe esse convite, essa missão, cara, para assumir a minha primeira gerência, né, que era a gerência da loja do futuro, que era a OmniStory, que foi construído para ser um laboratório do varejo brasileiro. Então, eu tive essa oportunidade, Bruno, de cuidar desde a idealização, né, junto com a Lê Machado, que era, na época, o head do projeto. E tive essa oportunidade, cara, de estar ali naquele momento construindo um dos nossos principais projetos de virada de chave para a omnicanalidade brasileira. A gente está falando da integração de mais de 40 soluções e tecnologias diferentes em jornadas de atendimento e de entrega totalmente inovadores, com impacto e com inspirações de muitos outros negócios, né? Como, por exemplo, a Amazon Go dos Estados Unidos. A gente pegava algumas pontas para lá, trouxemos uma tecnologia da Face Media lá da Eslováquia com parceiros para cá para trabalhar com inteligência artificial e transformar esses algoritmos em inteligência para a jornada de compra. A TOTUS, como empresa de tecnologia naquele momento, para transformar o PDV em ponto de experiência e não só mais em ponto de venda. Uma série de muitos parceiros importantes para a gente poder desenhar o que seria esse varejo do futuro, né? O que seria essa omnicanalidade. Então, ali a gente traz algumas das primeiras jornadas, cara, de como, por exemplo, comprar numa loja sem fila, ou comprar pelo app e receber em casa, e comprar no app e receber na loja, ou comprar na loja e receber em casa, né? Levamos os lockers junto com parceiros, né, da Impost para a gente poder colocar os lockers para recebimento pela cidade de São Paulo pela primeira vez. Depois essa tecnologia foi comprada pelo Posto Ipiranga com um parceiro, né, para retirada de produtos em qualquer lugar, integrando isso com vending machines também, cara, com produtos espalhados por shoppings e outros lugares de São Paulo. Então, foi uma jornada importante e esse pilar muito forte na inovação e na tecnologia e do ponto de vista de marketing. Porque foi um projeto que nós desenhamos, cara, que ele mudava de ciclo a cada 3 meses. Então, a identidade de marca mudava, a estratégia de marca integrada, de marca e de marketing também mudava, tanto sensorial, como olfativo, como visual, como gráfico, como de branding da marca se modificava a cada 3 meses. Por que tão rápido? Porque ela foi desenhada, cara, para ser uma loja para contação de histórias. Então, não é o OmniStore de loja, é OmniStory de história. Então, a cada 3 meses, esse laboratório precisava contar uma história diferente. Então, imagina que há 3 meses a gente estava ali com
com uma exibição e com um trabalho com produtos de saúde e bem-estar. Nos próximos 3 meses, vamos para cama, mesa e banho, por exemplo. Porque a ideia não era falar do fim do produto em si da venda, mas falar da constituição da experiência que, independentemente do segmento dentro da categoria do varejo que essa pessoa que estava ali visitando poderia visualizar, o mais importante de tudo era a estratégia por trás disso, com muita ambientação para que, né, esse consumidor, esse potencial consumidor, não conseguisse talvez enxergar tantos números que a gente analisava por trás e, ao mesmo tempo, cara, como uma jornada muito inovadora, né? Então, por isso essa contação de histórias, porque a ideia era que fosse mesmo um laboratório, né, para o varejo brasileiro e para a América Latina. E foi, sabe assim, Bruno, foi um sucesso o projeto no Brasil e na América Latina. A gente recebeu, cara, mais de 150 presidentes e, né, conselheiros e C-levels de muitas grandes organizações para olharem para aquilo e para respirarem aquilo depois. Então, bate um orgulho imenso, né, de ter participado desse movimento que ainda hoje, cara, anos depois, nós estamos em 2025 e que continua sendo um desafio não só para o varejo, mas para todos os segmentos, porque independentemente de ser uma estratégia de futuro, a gente está falando dela há muito tempo e que não é uma questão de opção, mas é uma questão de realmente sobrevivência no mercado, independentemente do segmento, meu amigo. E aí você saiu de lá depois de um tempo, e assim, para a gente fechar essa história da sua carreira profissional, né? Boa. Onde mais você passou e onde você está hoje? Boa, cara. Desse projeto, que foi uma vitrine importantíssima, e eu sou muito grato ao Marcos Gouveia, né, presidente do Grupo Gouveia de Souza, que me confiou, cara, e olhou para mim. Eu lembro muito que ele, Marcelo Toledo, que era o meu CEO na época, chegou e disse assim, cara, nós tivemos uma reunião ontem e nessa reunião foi unanimidade, disseram, o gerente desse projeto precisa ser o Ângelo para poder transformar. Então sou muito grato porque essa vitrine foi uma vitrine importante para essa continuação. E aí daqui, cara, eu recebo um convite para ir para o Sebrae Nacional, para assumir a gerência nacional de transformação digital e omnicanalidade. Um boom muito grande, né? Um budget ali conosco de 350 milhões, né? E um time muito grande também, de 48 pessoas em Brasília, mais 27 gerentes estaduais para a gente poder transformar a história desse empreendedorismo brasileiro e, ao mesmo tempo, com estratégias muito grandes para essa transformação digital através dessa omnicanalidade, desse reposicionamento do negócio com muita inovação, né, Bruno? E aí, do Sebrae, cara, eu passei por outros desafios como executivo depois, que apesar de se conectarem um pouco diferentes, porque a gente está nessa evolução o tempo inteiro, né, cara? Então depois eu passo pelo Itaú, né, também numa gerência para auxiliar nesse processo de construção de experiência. Quando finalizo esse desafio, fui convidado pela Unilever para estar ali bem no início da cofundação do DOT, o primeiro laboratório de Digital Omnitrade da Unilever no mundo, que foi no Brasil, né? Construímos esse exemplo, né? Esse case ali. Fui para a PagMenos depois disso para a gente estruturar as áreas de inovação, né, e de transformação da inovação dentro da PagMenos, que é uma das 2 maiores varejistas farmacêuticas ali do país, né, cara? E encerrando aqui, quase chegando já no momento atual, tive a grata surpresa de ser convidado pela Natura, né, para atuar na nossa estruturação da primeira área de omnicanalidade, de avanços omnichannel e de marketing de experiência do consumidor final, olhando para o futuro, para uma estratégia que ainda é muito nova, e inclusive sendo estudadas, né, fomos case por muitas outras empresas, que é XM, que é essa gestão por experiência dos futuros, onde todas as áreas das organizações passam a gerir e giram em torno da experiência desse consumidor final. E aí, cara, nesse momento eu estou como CMO da Conver Urbanismo, né, que é uma empresa que tem a alma cearense e que atua em todo o Nordeste brasileiro na construção civil, né, e estou reestruturando e com 4 áreas ali embaixo desse guarda-chuva, que é marketing, inovação
a área de digital e também de experiência do consumidor, né? Uma experiência aí complexa e gostosa que a gente vai conciliando, né, com essa carreira como conselheiro e como mentor ao mesmo tempo. Um eterno andar de bicicleta aí, viu, Bruno? Equilibrando esses pratos. Não, eu achei assim, sensacional. Agora, vamos falar um pouco do marketing em si. Como é que você definiria o que é Omnichannel? Porque muita gente não sabe o que é. Queria ouvir na sua perspectiva. Cara, eu vou sair da definição técnica, Bruno, e vou de uma forma muito resumida para dizer o seguinte. Omnicanalidade tem 2 objetivos. O primeiro é colocar esse cliente no centro de todas as discussões e de todas as construções da organização, seja em produtos, seja em serviços, seja em estratégia, seja em integração, seja em funcionamento, esse cliente está no centro dessa estratégia. E tem um segundo grande objetivo, que é essa integração, de forma muito sucinta, entre os 2 paralelos, que é o físico e o digital, né? Então, a gente começa a olhar para o que a gente chama de phygital isoladamente, mas que dentro da estratégia Omnichannel a gente passa a olhar isso de forma integrada. Não só a partir do ponto de vista de canal entre o físico e o digital, mas ele entra numa esfera, Bruno, também social, de acompanhamento desses novos hábitos e de novos comportamentos de consumo, e também, cara, da geração de novos hábitos e de comportamentos de consumo. Então, Omnichannel é uma estratégia que escuta o cliente, que constrói junto com ele, que integra entre o físico e o digital e que não é um ponto final, mas é um ponto de construção, é um meio de garantir não só a longevidade, mas a sobrevivência de todas aquelas empresas que ou estão entrando em transformação, ou que já estão num processo de transformação mais avançado, ou inclusive aquelas que estão nascendo na economia digital. Qualquer uma destas, vão precisar estarem atentas e construírem as suas estratégias Omni, se quiserem atender esse cliente em qualquer lugar, de qualquer forma, em qualquer canal, entregar em qualquer lugar, porque o que esse cliente está buscando é essa resolução de necessidade o tempo inteiro, ou não, buscando alguém que desenhe essa solução de necessidade, e isso só é possível com uma estratégia Omni. E hoje o que você faz na atual empresa, você falou que você está como o coordenador, o cara de marketing, né? É olhar, entre outras coisas, também para isso. Total, cara, total. Eu diria para ti, Bruno, que o olhar do presente dos futuros, cara, não tem, assim, das muitas dúvidas que a gente tem, das poucas certezas que já temos, é de que, independentemente do tema, seja quando a gente olha para marketing, seja quando a gente olha para a experiência ou para qualquer outra temática dentro da organização, não existe nenhum dos caminhos em que a omnicanalidade, a integração desses canais não estejam neles e que esse cliente não esteja no centro. É tanto que, quando a gente olha para o marketing, a gente já passou da era da crença se é verdade ou não que a integração dos canais e da omnicanalidade era uma opção. A gente está numa construção, Bruno, que já não é mais tendência, eu não a trato mais assim, porque já foi tendência quando a gente estava construindo, isso é uma realidade, uma necessidade, do que a gente chama de Omni-Trade Marketing, né? É um marketing que é o olhar não só do marketing que nós conhecemos, mas é o marketing que cascateia para além do canal. É um olhar para os meios, né? Quando a omnicanalidade, ela envolve, ela se apropria, cara, de todos os canais de comunicação. Imagine então que uma campanha de marketing atualmente, ela dificilmente vai nascer só no físico, ela vai dificilmente nascer só no digital, ela vai dificilmente nascer sem o cliente no centro, porque tudo isso é construído para que esse marketing do futuro ele também seja omni, né? E eu falo do futuro, apesar de no presente muita empresa está nesse momento patinando, porque não sabe como, para onde, de que forma atingir essa omnicanalidade e esse omni-trade marketing, porque não é fácil e, antes de tudo, é uma decisão, porque a partir do momento que eu tomo uma decisão de ter uma cultura centrada no cliente, é uma decisão que não é fácil, é uma decisão difícil de ser enfrentada,
Mas quando a gente olha, inclusive, para o marketing, Bruno, é por esse caminho. É um marketing que não é mais aquele marketing que nós conhecíamos. É um marketing que, quando a gente olha, cara, a gente está falando de influência digital, de marketing regional, de marketing nas plataformas digitais, de marketing em rede social, de marketing em comunidade, do marketing offline, do trade marketing, do marketing de experiência, do marketing inovador. Imagine que tudo isso não pode andar isolado. Tudo isso não pode andar desintegrado, porque o meu cliente é aquele cliente que construiu isso comigo e que está esperando eu chegar para ele com uma estratégia, com um serviço e com um produto. Então, essa é a visão não só do marketing dos futuros, mas do marketing do presente que a gente está construindo nesse momento dentro dessas organizações, viu? Antes de a gente começar a gravar, né, você me falou que estava aqui em Boston e que você veio para estudar em Harvard. Isso. E isso é uma iniciativa pessoal sua ou você veio em nome da atual empresa que você está? Não, é iniciativa pessoal, viu, cara? Essa iniciativa pessoal é um dos contratos que eu falei para ti no início da conversa, que são contratos que eu tenho comigo mesmo e são os meus investimentos, cara. Acho que isso é o maior investimento da vida executiva e a gente não pode fugir disso, né? Em 2024 eu fui para Hong Kong, né? Fui também para a Índia para estudar um pouco mais ali de futuros no mercado asiático e era uma vontade, estava nesses planos, começar 2025 já imerso também um pouco mais nesse ecossistema e no que estava sendo desenhado aí para esses futuros aqui no nosso continente americano. Foi por isso essa vinda a Boston, né? Para a gente poder imergir no ecossistema de Harvard, que nesse momento olha não só para o continente americano, mas para o mercado global, de alguma forma. É um ecossistema muito rico, né? Um ecossistema rico do ponto de vista de muito legado. Nos poucos anos aí de existência do iLab, que é o ecossistema de inovação de Harvard, já foram mais de 2.000 startups aceleradas, né, cara, de mais de 150 países, e ali naquela constituição são 4 grandes laboratórios, um que cuida só de aceleração e de investimento, um outro que cuida só das ciências da vida, né, cara, que busca essas soluções para respostas ainda não trazidas em relação à biotecnologia, um outro laboratório só para ex-estudantes, para ideias empreendedoras e um outro laboratório que cuida da conexão entre negócios e indústrias, principalmente indústria farmacêutica, indústria da educação e outros. Então, olhar um pouco dessa junção e entender quais são esses caminhos, cara, que estão sendo traçados nesse ecossistema de inovação, não só para 2025, para esses futuros, é uma forma de começar 2025 muito energizado, né, e com muita troca, com muito conhecimento e muito aprendizado, né, de alguma forma interconectado, juntando, claro, com essa passagem aqui por Nova York para a gente bater esse papo e também fazer um estúdio tour, uma visita aqui, né, pelo varejo em Nova York, que é sempre muito pulsante, que traz para a gente inputs de campanhas de marketing importantíssimas aí para 2025. Certamente você sabe que está chegando a NRF, né? Total, cara, total. Você vem também? Infelizmente não vou ficar para a NRF 2025, cara, porque eu tô de férias, né, cara? Agora sim, depois do podcast, depois de hoje, as pessoas estão nos ouvindo depois, mas exatamente hoje que a gente está gravando, eu vou dar um stop para poder descansar nos próximos dias, mas apesar de não esperar pela NRF, o meu estúdio tour, cara, porque a minha curadoria eu fiz sozinho, né, com muito tempo ali para os detalhes. Ontem passei o dia na Quinta Avenida, aqui na Times Square, em outros negócios muito inovadores que eu já era bastante fã, já tinha feito curadoria em outros tempos atrás, mas como essa atualização é contínua, cara, a gente precisa estar o tempo inteiro tentando entender o que essas marcas que, na verdade, não inovam pela adaptabilidade, mas inovam pela percussão, estão fazendo, né, Bruno? Então, já dei aí esse giro, cara, passando por muitos negócios ontem. Estive na Apple, estive na Nike, estive ontem na Victoria's Secret e outros negócios aí, para pegando alguns inputs do que está se desenhando aí para esse cenário de marketing em 2025. E quais os próximos passos do Ângelo? Cara, 2025 é um ano importante, né? Não só para o Ângelo, mas eu acho que para quem está na vida executiva, de uma conexão importante entre alguns pontos, sabe, Bruno?
2025 vai ser um ano importante de continuar conciliando essa tríade entre executivo, entre conselhos e mentorias e também, né, como professor, cara. E é um ano de bastante intensificação também em projetos que eu quero voltar os olhares também para a minha região Nordeste, inclusive se conectando com aquilo que a gente estava comentando há pouco. Eu me sinto muito feliz, cara, e honrado, e é o meu propósito de vida, essa democratização da inovação e de poder, nesse momento, né, depois de tantos anos ali em grandes organizações, também estar, né, no Ceará e no ecossistema de inovação do Nordeste brasileiro, o acompanhando, fazendo parte e olhando essa representatividade que a gente está cascateando para o ecossistema nacional e internacional. Quando a gente olha, Bruno, assim, de uma forma muito rápida, o ecossistema cearense, o ecossistema pernambucano, com Porto Digital, por exemplo, sendo referência global, né, em investimentos tecnológicos, a gente olha para o Ceará, né, com o 5G, a primeira capital ali, né, a receber tudo isso. Cara, dá muito orgulho, sabe? Dá muito orgulho de ajudar a desenvolver esse mercado e, sem dúvida, 2025 é um ano em que eu estarei ainda mais presente nesse desenvolvimento do mercado, o qual eu sou natural, que é o mercado cearense e nordestino. Sensacional. Queria agradecer muito pela sua visita e que tenha sido a primeira de outras e que numa próxima a gente monte uma mesa de debate aqui com outras pessoas para explorar, seja mais profundamente o marketing ou temas do marketing, ou seja, o universo da educação. Eu percebi que você está cada vez mais ativo nas redes sociais, né? Estamos, cara, estamos, e eu queria te agradecer, na verdade, antes disso, pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo. Sem dúvida, vamos trocar muito ainda, e se não for em Nova York, vai ser em Fortaleza. Fortaleza, com certeza. O próximo pode ser que seja em Fortaleza, a gente reunir uma mesa muito gostosa de amigos e quem sabe gravar um episódio de Wall Street Cast em Fortaleza. Faço questão de ir lá, por você e pela cidade. Por favor, cara, e vamos juntos, e sem dúvida vamos fazer um debate riquíssimo, viu? Onde as pessoas te encontram? No Instagram? E onde mais? As pessoas podem me encontrar, Bruno, nessas trocas diretamente pelo Instagram e pelo LinkedIn. Né? Eu sou muito ativo, Ângelo Vieira JR, Ângelo Vieira Júnior. Nos dois. Nos dois. No site angelovieirajunior.com.br, nesse momento está um estudo que eu desenvolvi em 2014, que é o Lumen Estratégico para 2025. É um estudo bastante denso, com muitas das tendências para o marketing, para a transformação digital em 2025, que eu desenvolvi lá na Ásia, que está disponível gratuitamente. Então as pessoas podem aí acessar e, caso queiram, fazer um download para uma leitura bastante interessante aí. Bom, muitíssimo obrigado. E que a gente se reencontre em breve. Eu quem agradeço, meu amigo. Muito obrigado, viu? E eu agradeço também para você que nos acompanhou até aqui. Se você ainda não deixou seu like, agora é a hora. Não esqueça de seguir o canal, acionar o sininho. E para quem quiser me acompanhar nas outras redes, @Bruno Corano em todas elas. Eu sou bem ativo no Instagram. E nos vemos a semana que vem. Obrigado.